Olá, webjuristas! Sejam bem-vindos a mais um Notícias Jurídicas. Imagine que alguém pegue uma foto sua, crie um perfil falso e comece a postar ofensas em seu nome. Ou pior, um boato, uma mentira cabeluda sobre você ou sobre alguém da sua família se espalha e viraliza em questão de horas. Sua vida pode virar um inferno. A pergunta que vale milhões e que pode mudar a internet no Brasil é: de quem é a culpa? Da pessoa que postou? Com certeza, né? Mas e a plataforma? O Facebook, o Instagram, o X, o TikTok ou o próprio YouTube? Eles têm alguma responsabilidade por permitir que esse conteúdo continue no ar, envenenando a vida de pessoas? É exatamente essa bomba relógio que o Supremo Tribunal Federal, o STF, tem nas mãos. De um lado, o direito à proteção da honra e da imagem. Do outro, o direito sagrado à liberdade de expressão. Nos próximos minutos, você vai entender de forma simples e direta o que está em jogo no julgamento mais importante sobre a internet brasileira. Bom, para entender essa discussão, a gente precisa conhecer a regra do jogo atual. Ela se chama Marco Civil da Internet, uma lei de 2014 considerada a Constituição da Internet no Brasil. E o coração dessa lei é o seu artigo 19. O artigo 19 estabelece que as plataformas digitais, como o Facebook, o Google e outras, não são responsáveis pelo que os seus usuários postam. Pense nelas como um grande mural de cortiça digital. O dono do mural não é responsável pelos recados que as pessoas pregam ali. Essas plataformas só passam a ser responsáveis civilmente por um conteúdo de terceiro se acontece uma coisa muito específica, uma ordem judicial. Isso mesmo, um juiz precisa analisar o caso, determinar que aquele conteúdo é ilegal e mandar a plataforma remover. Se a plataforma remover a ordem e não cumprir, aí sim ela pode ser processada e obrigada a pagar uma indenização. E por que essa regra foi criada dessa maneira? O lado positivo é a defesa da liberdade. O principal objetivo foi proteger a liberdade de expressão. O medo era que, se as plataformas pudessem ser processadas por qualquer reclamação, elas iriam apagar tudo na dúvida. Uma crítica a um político, uma piada de mau gosto, um debate mais acalorado, tudo poderia ser deletado para evitar um processo. Isso criaria uma espécie de censura privada, onde as empresas, e não a justiça, decidiriam o que pode ou o que não pode ser dito nas plataformas. O problema é que a justiça ela pode ser muito lenta. Para a vítima de uma ofensa, de uma fake news ou de um vazamento de um conteúdo íntimo, esperar meses ou anos por uma decisão judicial pode ser uma tortura. O dano já foi feito, a reputação já foi destruída e o conteúdo continua lá, sendo visto e compartilhado. Para essas pessoas, o artigo 19 é uma falha que as deixa desprotegidas. É esse equilíbrio frágil que o STF está reavaliando, neste caso, agora. O julgamento no STF gira em torno de dois casos principais: os recursos extraordinários 103.73.96 e 105.72.58. Mas a discussão é uma só. O artigo 19 ele é constitucional? Ele protege as vítimas de forma eficaz? E os votos dos ministros já mostraram que não há um consenso. Pelo contrário, temos um verdadeiro cabo de guerra de ideias. Vamos analisar as principais propostas na mesa. Proposta 1. A notificação já basta. Essa proposta é liderada pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. Essa visão diz que o artigo 19, como está, é inconstitucional. Para eles, a exigência de uma ordem judicial é um fardo muito pesado para a vítima. A regra deveria ser mais simples. A partir do momento em que a plataforma é notificada extrajudicialmente, ela já teria o dever de remover o conteúdo. Se não o fizer, passa a ser solidariamente responsável pelo dano que esse conteúdo causar. O ponto positivo dessa proposta é a agilidade máxima para a vítima. Denunciou, a plataforma tem que agir rápido. E o ponto negativo dessa proposta é o risco altíssimo de censura privada. As plataformas, com medo de processos, poderiam sair apagando posts legítimos em massa, calando vozes e debates importantes. Proposta 2. O meio termo depende do conteúdo. Essa proposta do ministro Luiz Roberto Barroso trouxe uma visão intermediária. Ela sugere que a solução não é tudo ou nada. Para conteúdos que precisam de análise mais cuidadosas, como críticas, paródias ou discussões políticas que podem ser confundidas com ofensa, a regra da ordem judicial continuaria valendo para proteger a liberdade de expressão. Mas para conteúdos claramente ilegais, como perfis falsos, violações de direitos autorais ou discursos de ódio explícito, a simples notificação do usuário já seria suficiente para gerar o dever de remoção.
Qual o ponto positivo dessa proposta? Tentar equilibrar a velocidade para casos óbvios com a cautela em casos complexos. Qual o ponto negativo dessa proposta? Criar uma zona cinzenta. Quem é que vai definir o que é claramente ilegal? A plataforma? Isso daria a essas plataformas um poder de juiz e a implementação poderia ser bem complicada. O ministro André Mendonça defendeu que o artigo 19 é constitucional e deve ser mantido como está. Para ele, a regra foi uma escolha clara do Congresso Nacional. Se a sociedade acha que a lei está ruim, cabe aos deputados e senadores mudá-la, e não ao STF reescrever a legislação. Qual que é o ponto positivo dessa proposta? Ela respeita a decisão do legislativo e garante a segurança jurídica, sem mudar as regras no meio do jogo. Qual que é o ponto negativo dessa proposta? Ela não resolve o problema original da lentidão e do sofrimento das vítimas. Quarta proposta, a responsabilidade pelo sistema. O ministro Flávio Dino trouxe uma proposta mais recente e mais complexa. Ela concorda que a notificação extrajudicial deveria ser a regra, mas, para proteger a liberdade de imprensa e de expressão, conteúdos jornalísticos, de opinião e paródias exigiriam ordem judicial. A grande novidade é a ideia de responsabilidade por falha sistêmica. Se uma plataforma, através dos seus algoritmos, impulsiona e monetiza conteúdos ilegais, como discursos antidemocráticos ou de ódio, ela seria responsável pelo dano, independentemente da denúncia de um post específico. Qual é o ponto positivo dessa proposta? Ela é uma visão moderna, que mira no modelo de negócio das plataformas e na forma como os algoritmos podem ser prejudiciais. E qual é o ponto negativo dessa proposta? Ela pode ser mais complexa de ser implementada. Definir falha sistêmica pode gerar muita discussão e longas batalhas judiciais. Essa não é uma dor de cabeça exclusiva aqui do Brasil. O mundo todo debate esse tema. Vamos dar uma olhada rápida para os principais modelos por aí afora. Nos Estados Unidos, impera a imunidade quase total. A famosa Seção 230, uma lei de 1996, diz que as plataformas não são tratadas como publishers, ou seja, editoras. Elas não são editoras de conteúdo e por isso têm ampla imunidade contra processos sobre os seus usuários. Essa lei é acreditada por ter permitido o crescimento explosivo da internet, mas hoje é duramente criticada por supostamente proteger as Big Techs de qualquer responsabilidade sobre desinformação e discursos de ódio. Na União Europeia, o caminho é o da responsabilidade regulada. O recém-implementado Digital Services Act, ele não exige que as plataformas monitorem tudo, mas impõe uma série de obrigações. Elas precisam ter mecanismos de denúncia claros e eficientes. Elas precisam ser transparentes sobre seus algoritmos de moderação e, em caso das plataformas gigantes, elas precisam fazer análises de risco anuais para combater desinformação e conteúdo ilegal. A lógica não é punir por um post específico, mas por falhas no sistema como um todo. A própria proposta do ministro Flávio Dino, por exemplo, bebe muito dessa fonte europeia. O Brasil está, portanto, em uma encruzilhada. Seguimos o modelo americano de liberdade ampla, ou caminhamos para um modelo europeu de regulação de processos, ou criamos um terceiro caminho, um caminho próprio. O que vai acontecer se o STF decidir pela remoção após a notificação? Sabe aquele post de opinião mais ácido que você fez? Ele poderá ser derrubado mais facilmente se alguém se sentir ofendido e denunciar. A sua liberdade de expressão pode diminuir, porque as plataformas terão medo de manter qualquer coisa polêmica no ar. Por outro lado, se você for a vítima de um ataque, terá uma arma muito mais rápida para remover o conteúdo e estancar o dano antes dele acontecer. E o que vai acontecer se o STF mantiver a regra da ordem judicial, como está no artigo 19? As coisas continuarão como estão. Você terá mais segurança para postar conteúdos críticos e controversos, sabendo que só um juiz pode mandar apagar. Mas se você for a vítima, continuará dependendo da lentidão do sistema judiciário para se proteger. Para as empresas de tecnologia, qualquer mudança significa um investimento gigantesco em equipes de moderação e advogados no Brasil. Isso pode, inclusive, fortalecer ainda mais as Big Techs, que têm dinheiro para isso, e dificultar a vida de plataformas menores e algumas startups brasileiras. O julgamento sobre o Marco Civil da Internet no STF não é uma luta do bem contra o mal, é uma escolha de Sofia. Não existe uma resposta perfeita que garanta 100% de liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, 100% de proteção contra conteúdos nocivos.
Qualquer caminho escolhido terá vencedores e perdedores, prós e contras. A decisão final dos ministros, ela vai definir se teremos uma internet mais livre e perigosa ou mais segura e talvez mais controlada. A pergunta que fica no ar e que queremos deixar para você é: qual o equilíbrio certo? O que você prefere? Mais velocidade para remover ofensas ou mais garantia para se expressar livremente? Se você chegou até aqui, você já sabe que o maior regulador do nosso conteúdo é você. Deixe aqui a sua opinião nos comentários, sugira novos temas e, se você está vendo pela primeira vez, assista nossos vídeos anteriores. E se você gosta das nossas análises mais aprofundadas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima semana com mais notícias jurídicas. Te espero lá!